Tudo bem? Eu vou te mostrar dentro da palavra por que que muitos países, quais são os problemas que a maioria dos países, mesmo aqueles países bem prósperos, onde tem um governo com a corrupção mínima possível, e mesmo esses países, por que que eles caíram num erro drástico, assim como o povo de Israel caiu na época dos reis, antes dos reis, na verdade. O povo de Israel, ele vivia cada um na sua terra, cada um produzia a sua comida, cada um tinha o seu gado, cada um se alimentava, cada um tinha tudo que precisava. Se de repente ali no seu terreno, se de repente ali dentro do seu espaço lhe faltava algo, talvez o seu vizinho tinha, ele ia lá e trocava, talvez o seu vizinho de baixo tinha, ele ia lá e trocava, talvez o seu vizinho de cima tinha, ele ia lá e trocava. É o famoso escambo. Me dá um pouquinho de arroz, eu te dou um gado, me dá um gado, eu te dou leite e por aí vai. E cada um vivia, cada um trabalhava, as pessoas eram autossuficientes. Isso era o povo de Israel, mas isso aconteceu no mundo inteiro. Porém, os povos circunvizinhos de Israel tinham reis. Esses reis dominavam. Só que aí olha o que aconteceu. 1 Samuel capítulo 8, do versículo 1 em diante, eu falei pra vocês. Quando envelheceu Samuel, nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel e o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba, mas os filhos deles não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Por isso todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá e disseram-lhe: Tu já está idoso e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere semelhante às outras nações. O povo de Israel tinha Deus, o grande Yahvé, o Eterno, como seu líder, como seu regente, que sempre trouxe libertadores para esse povo quando ele precisou. Cada um vivia bem, cada um vivia na sua. Quando era oprimido, orava, clamava e Deus levantava um libertador. Era simples e prático. Deus era o seu rei. Porém, esse povo queria um governador, queria um presidente, queria um primeiro-ministro, como tem em alguns outros países por aí. Queria um presidente, queria um governo, queria o SUS, queria tudo isso que a gente tem aqui hoje. Pediu um rei. Quando, porém, disseram, dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor e o Senhor lhe respondeu: Atenda a tudo que o povo está lhe pedindo. Não foi você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo, desde o dia em que eu tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses. Também estão fazendo com você. Agora atenda-os, mas advirta-os solenemente e diga-lhes quais os direitos reivindicará o rei que os governará. Então aqui o Senhor está dizendo, olha, vocês querem um rei, beleza, mas para ter um reinado existem regras, existe uma legislação, existe uma constituição. Não é simplesmente coloca um rei e ele vai lutar as nossas guerras, ele vai sair lá na frente, vai vencer as nossas batalhas, vai nos proteger, como os libertadores, como os juízes agiam dentro de Israel. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo que estava lhe pedindo um rei, dizendo, o rei reinará sobre vocês, reivindicará como seu direito o seguinte, ele tomará os seus filhos de vocês para servi-los em seus carros de guerra e em suas cavalarias para correr à frente dos seus carros de guerra. Tá vendo aqui? O exército, né? A gente não tem que se alistar? Colocará alguns como comandantes de 1000, outros como comandantes de 50. Ele os fará arar as terras, fazer a colheita e fabricar armas de guerra e equipamento para os seus carros de guerra. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das plantações, das vinhas, dos olivais e o dará aos criados dele. Não é isso que o governo faz? E quando eu digo governo, gente, pelo amor de Deus, tem um pouquinho de sanidade. Ninguém tá falando de Lula ou Bolsonaro, estamos falando do sistema governamental. O nosso dinheiro vai para ministros, o nosso dinheiro vai para senadores, o nosso dinheiro vai para juízes, vai para desembargadores, para um monte de gente que muitas das vezes não faz nada. Ah, mas precisa ter tudo isso para que um país tenha uma organização. Tudo bem, mas tô dizendo o quê? Vai tirar esse dinheiro da onde? Da gente. O governo não produz, o governo não gera riqueza, o governo não subsiste sem as pessoas, sem as empresas. Olha só o que continua. Tomará 1/10 dos cereais e da colheita de uvas e o dará a seus oficiais e aos seus criados. 10% dessas coisas aqui vai para o governo. Também tomará de vocês para o seu uso particular os servos e as servas e o melhor do gado e do jumento. Olha só, vai pegar para uso pessoal. Hoje nós chamamos isso de desvio de dinheiro, né? E tomará de vocês 1/10 do rebanho. Olha os 10% aqui também. E vocês mesmo se tornarão escravos dele. Olha só. Olha como por isso que Jesus fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então o sistema governamental, seja governo, seja república, seja democracia, seja imperialismo, é uma escravidão. Você é escravo. Nós trabalhamos 5 meses do ano para manter os cofres públicos. Nós trabalhamos 5 meses do ano para isso. Fora um monte de outros impostos, um monte de outras coisas. Você paga imposto pelo que recebe daquele dinheiro. Você paga imposto quando você compra uma propriedade e você paga imposto por ter essa propriedade. Ou seja, você continua pagando imposto. Ah, o imposto é 5%. Não, quando você vai ver lá na frente, você já pagou muito mais de 50%, 100% desse bem. Naquele dia vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram e o Senhor os ouvirá. Nós vamos clamar pelo governo, seja pelo presidente que nós escolhemos, pelo primeiro-ministro que escolhemos, ou pelo rei que às vezes não escolhemos, mas está lá. Todavia o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse, não, tá com reclamação, não, queremos ter um rei. Seremos como todas as outras nações. Um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater as nossas batalhas. O que nós temos hoje? Por acaso, você acha que algum presidente vai combater as nossas batalhas? Não vai, gente. Seja de direita ou seja de esquerda. Eles não vão combater as nossas batalhas. Eles vão trabalhar em prol daqueles grupos que os colocaram lá. Sejam grupos empresariais, grandes e poderosos, sejam grupos políticos, sejam grandes e poderosos. Eles vão trabalhar para aqueles que os faça permanecer no poder. É os que os faça permanecer no poder. Por isso
que a minha teoria, vamos dizer assim, é que precisa, eu até creio que não precise, que não, até porque o avanço social de hoje, acho até difícil a gente tentar voltar para aquele sistema antigo, mas pode até ter o Estado, mas precisa existir uma ação mínima do Estado. Precisa existir uma ação amplamente vigiada. Tem que ser muito transparente. Igual, por exemplo, esse negócio de sigilo de 100 anos para isso, sigilo de 100 anos para aquilo, cartão corporativo, isso não deveria existir, gente. Eu tô falando de sistema, não é do político A ou do político B. Pode entrar o Bolsonaro amanhã de novo, pode se manter o Lula, pode vir o Alckmin como presidente, pode vir o Michel Temer novamente, pode vir quem quer que seja. É o sistema governamental que é necessário que mude. Não existe a condição de você ter, por exemplo, como alguns estados brasileiros. Vou dar um exemplo de quantidade de pessoas, mas é fictício, mas pra você entender o que de fato existe em alguns estados hoje. Você ter um estado com 20 milhões de habitantes, desses 20 milhões, a gente tem ali provavelmente uns 5 milhões de pessoas que são crianças, adolescentes, ou seja, não são trabalhadores ativos, e dos 15 milhões que restam, 10 milhões são aposentados, pensionistas e beneficiários de bolsa, alguma coisa. E apenas 5 milhões trabalham para sustentar todos os outros 15. Os 10 beneficiários e os outros 5 que são dependentes. Então você não tem condição. Essa conta não fecha. E aqui o próprio Deus, dentro da sua palavra, ele nos alerta quanto a isso. Que é um sistema que vai trazer uma opressão para o próprio povo. Mas hoje, já que nós estamos nisso, e não vai adiantar a gente querer fazer luta para acabar com isso, e não há também uma necessidade. Precisamos, na verdade, lutar por leis justas, redução do Estado, foco naquilo que realmente necessita, que é segurança, saúde, educação, saneamento básico, tecnologia e ciência. Qualquer outra coisa, qualquer outro ministério, não existe, não existe. Ministério da Cultura, Ministério do Esporte, Ministério da Pesca, Agrária e Tecnologia, tudo tá ali dentro da tecnologia, acabou. Porque aí fica inventando um monte de ramificações da tecnologia e acaba só dinheiro sendo jogado fora. Você tem o Ministério da Tecnologia e Ciência e o resto é ramificação disso. Você tem o Ministério da Educação e o resto é ramificação. Dentro da educação, você pode trabalhar esportes, nas escolas, fora as escolas, cada um arque com seu esporte. Dentro da parte de educação, você pode trabalhar um pouco de cultura no sentido de não como a gente tem hoje, de ficar pagando do nosso dinheiro para shows, não, mas no sentido de investir ali no ensino das artes, vamos dizer assim, não propriamente dita bancar artista. Você quer ser bancado pelo governo, então você vira funcionário público. Saneamento básico, porque é essencial para todas as pessoas, até porque se não tiver um saneamento básico acaba tendo doenças e tudo mais. Segurança, porque é necessário, que o ser humano é mau. Então a questão da segurança é que o ser humano é mau, nós somos maus. Educação para que todos tenham acesso, é lógico. E saúde, mas que seja uma saúde de qualidade, porque o gasto com a saúde pública é muito alto, mas o retorno é muito baixo. Então o problema não é o dinheiro que vai para a saúde, é lógico que precisa de muito mais, mas o problema é a forma que é gasto, né? Então é necessário que tenha mais transparência em todos os atos. Ah, mas aí eu virei deputado, senador, presidente, eu sou muito investigado e às vezes a minha vida acaba sendo muito aberta por eu ser esse problema, não quer isso, então vai trabalhar no privado. Trabalhou no órgão público, tem que ser fiscalizado, tem que ter quebra de sigilo todo mês, todo ano, sei lá, de deputados, senadores, presidentes, todos tem que ter quebra de sigilo bancário, tem que ter, investigar. Ah, mas eu não quero isso aí, invasão de privacidade, então não virei funcionário público, porque o nome já diz funcionário público, você é uma pessoa pública. Ah, mas aí é complicado, tem que ser. Tem que ser. Se não tiver o tempo inteiro, como eu falei, o ser humano é mau, vai se corromper. Então a gente precisa repensar isso. Isso é o que eu tô falando, gente, para que você, é uma opinião baseada dentro da palavra de Deus aqui, sobre os reis de Israel, que pediu um rei, e o próprio Deus falou que ao ter esse rei, ele seria essa série de negativas, né? E antes eles não tinham tudo isso, porque toda a renda, tudo que eles produziram para eles mesmos. E a partir do momento que eles pediram um rei, virou todo um sistema governamental. Então a gente precisa entender que é necessário quebrar o sistema, é necessário mudar, né? E quando a gente quebrar, a gente é alterar. Né? Senão falar, ah, meu Deus, tá indo contra a democracia, daqui a pouco vem um Xandão aí que vai querer empreender. Mas é nesse sentido. Então a gente precisa amadurecer essa questão de que a gente necessita enxugar a parte governamental, enxugar os gastos desnecessários para que a gente possa direcionar os recursos para as coisas corretas. Não tem condição da gente ser um país tão grande, tão rico, tão poderoso e viver tanta dificuldade. E ver, por exemplo, um Japão, que é desse tamanhozinho, mesmo depois de Hiroshima e Nagasaki ter sido destruída por uma bomba atômica, hoje a cidade é muito mais moderna do que praticamente todos os estados brasileiros, todas as cidades brasileiras. Não tem condição a gente continuar vivendo dessa forma. Não tem como uma China, um país comunista, um país, né, que vive debaixo de uma ditadura, onde as pessoas não têm acesso a nada. Porém, o ditador lá teve uma sacada, pelo menos, de que o país, para que ele seja, pelo menos, autossuficiente no sentido de se defender, pelo menos, precisou abrir para o capitalismo de uma forma absurda. É lógico, explorando seu próprio povo, mas ele entendeu a forma de trazer recursos, só que essa tecnologia lá dentro, quando ele quer, o negócio flui e funciona de uma forma absurda. Então a disciplina, a cultura, a educação do povo é um nível diferente, um absurdo daqui do Brasil. Então a gente precisa mudar esse quadro. Comenta e diga aí o que você achou, curte se você gostou, compartilha com quem precisa ouvir isso. E se você gostou, já salva aí para quando você precisar procurar. Beleza? Fica com Deus.